Olá! Caminhar pela rua, se alimentar sozinho e até mesmo respirar. Gestos que de tão simples são feitos de maneira automática pela maioria das pessoas. Mas imagine perder isso de uma hora para outra. Acidentes, doenças e outros tipos de imprevisto podem mudar completamente os rumos da vida. Mas a esperança de voltar à normalidade vem de um tratamento complexo e com resultados surpreendentes. No ponto de encontro de hoje, o resgate da independência através da reabilitação. Ver o paciente sorrindo porque ele comeu só uma banana, ou sorrindo porque ele voltou a falar o nome do filho, e ele voltou a trabalhar, ele voltar a dar aula, né? Ele voltar a se expressar de alguma forma, isso é sensacional, né? Como funcionam as clínicas que fazem esse tipo de tratamento? Ver um sorriso e ver a capacidade sendo recuperada, para nós é uma realização total. E a história de quem reaprendeu a viver depois de um grave acidente. Os médicos estimavam quanto tempo mesmo para você voltar a andar? 10 anos para voltar a andar e que eu nunca mais enxergar na minha vida. É agora, no Ponto de Encontro. Recuperar o controle do próprio corpo, algo que pode ser muito difícil depois de um trauma ou de alguma doença grave. E é nesse cenário que surgem os processos de reabilitação. Eles funcionam como um pilar que ajuda o paciente a dar os primeiros passos em direção à autonomia. O conceito da reabilitação, ele se relaciona com o bem-estar físico, psicológico e social da pessoa, né? Então, tudo que se refere ou remeta a um bem-estar está relacionado com a reabilitação. Na verdade, é um processo em que vários profissionais estão inseridos. Pode ser o médico, o fisioterapeuta, o fono, o nutricionista, TO, educador físico, psicólogo, né? Assistente social, e todos com o foco nesse bem-estar do paciente e trazendo o resultado da reabilitação, trazendo esse paciente para um bem-estar e pensando na qualidade de vida dessa pessoa. Se o indivíduo teve algum prejuízo, ou por doença, ou por um acidente, qualquer prejuízo que vai limitar ele nas atividades do cotidiano, o terapeuta ocupacional vai estar trabalhando para melhorar esses aspectos. Para isso, muitas vezes a gente precisa fazer adaptações, dispositivos que ajude ele a desempenhar aquela atividade. Por exemplo, preciso escovar os dentes, não estou conseguindo, então eu vou adaptar a escova de dente para que ele consiga fazer e ter autonomia mínima para fazer essas atividades do dia a dia. A reabilitação, ela visa reinserir o paciente na sociedade, trazer de volta ele teve alguns comprometimentos, né, como na fono, ele teve comprometimento na parte da fala, da linguagem, né, na parte da comunicação ou da deglutição, e eu quero trazer de volta, quero adequar, talvez eu não consiga trazer como ele era antes, né, mas eu vou tentar adequar para chegar no que ele era antes, para chegar nas funções adequadas, né? De uma forma segura, adequada para ele falar, para ele se comunicar, para ele engolir. Então eu vou trazer de volta essa rotina que ele tinha, eu vou trazer de volta para o meio que ele tinha. A reabilitação começa a partir, assim, o quanto antes possível. Então, assim, a gente começa no pós-trauma do paciente, lá no hospital mesmo, a gente já começa sentando, estimulando a alimentação com autonomia. Então, assim, a gente faz um planejamento de acordo com a alimentação dele. Então, planeja, nesse momento a gente vai trabalhar alimentação, autonomia na alimentação. Então, é aquilo que a gente vai trabalhar naquele momento. Conseguimos aquilo, vamos para o próximo passo. Quanto tempo leva cada coisa, assim, depende de cada caso. Hoje, em relação à reabilitação, a gente faz uma abordagem até preventiva, né? Então, a reabilitação começa no antes e a gente sabe que o resultado tem muito mais sucesso quando é assim. Então, por exemplo, um paciente que vai fazer uma cirurgia eletiva,
né, programada. A gente sabe que se fizer uma avaliação pré-operatória, discutir com esse paciente quais são as opções, avaliar as comorbidades que ele tem e se programar para o período pós-operatório, o resultado é muito melhor. Então faz parte da reabilitação esse pré-operatório, esse preventivo que hoje a gente também faz. Fazemos exercícios, orientamos a família em relação a esses exercícios, em relação a adaptações, em relação a manobras que a gente quer que o paciente faça para reabilitar, para conseguir ou falar ou comer novamente. Então são feitos exercícios, a gente vai até o leito do paciente e a gente faz manipulação, a gente adequa a consistência, a gente adequa os utensílios para ele conseguir se alimentar, conseguir falar de uma forma adequada. A físio, ela atua em duas frentes, e a frente respiratória, né? A gente pode fazer uma abordagem das capacidades ventilatórias, da oxigenação num paciente grave que está numa situação crítica, e aí também da parte físico-funcional, né? Que é desde uma fratura até a recuperação de uma pessoa idosa que está com uma dificuldade, que ficou muito tempo internada. Então, assim, no hospital a gente pode fazer a prevenção das complicações decorrentes desse tempo de internação, pode assistir essas complicações. Então, tem uma série de formas que a gente pode estar cuidando desse paciente aí. E para entender como esse processo funciona na prática, nossa equipe esteve no campus 2 da PUC Campinas, onde estão as clínicas especializadas nesse tipo de tratamento, que contam com a ajuda de alunos da instituição. Acompanhe. Os movimentos são lentos, delicados e muitas vezes desconfortáveis, mas são eles os protagonistas dos processos de reabilitação. Através de pequenas atividades e estímulos como esses, as terapias têm como objetivo desenvolver algumas capacidades a pacientes que sofreram certos tipos de trauma ou que possuem alguma doença, sejam eles crianças ou adultos. A gente faz um comparativo que aquela criança pode dar, levando em consideração as habilidades, as limitações e aonde ela deveria estar. E aí esse seria o nosso objetivo, né? A hora que a gente vê que está com uma independência, levando em consideração o desenvolvimento infantil, essa criança tem alta do serviço. A gente faz uma triagem, identifica, né, as dificuldades, as limitações desse paciente e principalmente, né, a gente avalia o que essas dificuldades, essas limitações têm de repercussão no dia a dia dele. Esse serviço é oferecido de forma gratuita nas clínicas de fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional da PUC Campinas. O trabalho é feito por profissionais em conjunto com alunos da universidade que realizam em média 5.000 procedimentos por mês. Nós abrangemos as áreas de ortopedia, reumatologia, saúde da mulher, saúde do homem, saúde da criança, saúde do idoso, né? Que vão abranger as áreas de neurologia, adulto e infantil, a área de respiratório e cardiologia também sempre adulto e infantil, sempre procurando fazer um atendimento também interdisciplinar, né? Fazendo uma correlação com as outras profissões que também são oferecidas aqui nesse campus. A gente leva uma bagagem, né, de tudo que a gente viu aqui. A gente vê bastante casos, são bastante pacientes, né? Eu tenho ela e mais 2 pacientes, então sim, a gente sempre vê bastante casos e a gente vai levar isso para frente para resto da vida, né? Eu acho que é extremamente importante para um profissional, para ser bem qualificado, para ser capacitado, ter essa experiência em estágio, porque você vai ver a realidade do paciente e dentro dessa situação que tem um supervisor, tem o material da clínica, tem um monte de gente te ajudando por trás, né? Então é extremamente importante. Ao todo, são mais de 15 tipos de procedimentos ofertados, todos pelo Sistema Único de Saúde, e os resultados surpreendem quem passa por lá. Eu percebi a melhora das mãos, né? Que foi uma coisa assim que me incomodava muito, porque ele ficava com a mão muito fechada e
Também o braço também já deu uma boa melhorada, a visão, a comunicação, até porque ele passa com alunos diferentes, né? E como em casa fica a maioria do tempo só eu e ele, então isso ajudou bastante. Agora eu estou mais melhor um pouco. Com a vista que eu estava, estou bem. Graças a Deus. É um trabalho delicado que exige tempo e dedicação, mas capaz de recompensar pelos pequenos detalhes. Para nós é uma alegria, né? Um reconhecimento do que aquilo que a gente faz está dando certo. Né? Ver um sorriso, ver uma pessoa que não conseguia escrever, voltar a escrever, ver uma pessoa que não conseguia mais fazer as suas atividades domésticas fazendo, ver uma criança conseguindo acompanhar as atividades na escola. Para nós é uma sensação de realização profissional pessoal também. Se a gente for pensar num paciente que sofreu um acidente, por exemplo, um trauma e está hospitalizado ou esteve hospitalizado, a gente precisa da fisio, a gente precisa da fono, a gente precisa da psicologia, pensando que eu preciso posicionar o paciente para que eu estimule que ele tenha autonomia na atividade do dia a dia dele. Para posicionar, eu preciso da fisio. Né? Se ele vai comer, eu vou ajudar ele a segurar o talher e tudo mais, mas eu preciso da fono para ajudar ele a engolir. Aí eu preciso da psicologia muito, porque precisa trabalhar com a família, porque o paciente, a gente sempre fala assim que não adoece só a pessoa, adoece a família toda. E a gente precisa trabalhar com a família para que ela ajude e estimule aquela pessoa a enfrentar esse momento, né? Hoje, a equipe multiprofissional é uma realidade dentro do nosso hospital. A abordagem multi, que a gente chama, na verdade, ela engloba vários saberes, né? Então, para eu poder atender e tratar o meu paciente do ponto de vista físico, eu tenho que entender que ele, de repente, não está se alimentando adequadamente. Então, aí entra a fono. Ou eu tenho que entender que ele está muito desanimado, que ele não está... Se é um paciente com uma doença crônica, né, que ele está muito desanimado, ele está internado há 3 meses. A gente, às vezes, tem paciente que fica 3 a 6 meses internado. Então, não está progredindo, eu preciso do psicólogo. Então, assim, na verdade, cada um vai entrar com a sua função ali, dentro de um todo, e aí é importante que eu tenha o conhecimento do meu colega, para eu poder estar inserindo ou participando junto, e com um objetivo maior de trazer qualidade de vida para esse paciente, né? Ver o paciente sorrindo porque ele comeu só uma banana, ou sorrindo porque ele voltou a falar o nome do filho, ele voltou a trabalhar, né? Um paciente um professor, por exemplo, que tinha dificuldade para falar, que teve um AVC, ficou com dificuldade para falar, né? E ele voltou a trabalhar, ele voltar a dar aula, né? Ele voltar a se expressar de alguma forma, isso é sensacional, né? O resultado é sempre positivo, só que aí depende da expectativa, né, do paciente, da família e da situação. Então, assim, sempre, por exemplo, para uma paciente que eu estou atendendo de 96 anos, que é cadeirante já e tem uma situação assim de... já tem um envelhecimento, então assim, para ela a fisioterapia é importante para manutenção, para ela não ter dor, para ela ter flexibilidade no tecido, para ela poder se posicionar melhor sentada. Isso para mim é sucesso. Então volta naquele conceito, bem-estar físico, psicológico e social. Se o paciente puder voltar e manter as atividades dele, sociais, familiares e de trabalho, quando for uma pessoa mais jovem, a gente já tem um sucesso, né? Mesmo que ele não esteja correndo, não esteja andando como poderia, isso já é um sucesso desde que ele já esteja
desenvolvendo suas atividades. Mas na verdade a reabilitação, o objetivo da gente é sempre atingir o máximo de potência de recuperação para aquela situação. E se para chegar a esses resultados o caminho pode ser longo e difícil, a cada conquista alcançada, todo o esforço passa a valer a pena. Você vai conhecer agora a história do Paulo, que teve que reaprender quase tudo depois de um acidente de carro. Mas hoje dá um exemplo de vida através de uma história emocionante. Acompanhe. É só uma fase, eu sei que supero, porque a vida pra sempre é veneno. Superação na cabeça, confiança também, boas energias, coisas boas vivem. Persevero, porque a vida muito quero. Persevero. Os versos escritos por Paulo, jovem de 28 anos de idade, mostram não só a vocação para a música. A composição é o retrato da batalha pessoal para a vida. Há 4 anos, ele foi vítima de um grave acidente de carro, responsável por deixá-lo com inúmeras sequelas. Na verdade, depois do acidente, eu realmente muito triste, cara, mas eu fiquei sem enxergar, sem andar, sem conseguir raciocinar normalmente e sem conseguir falar direito. Hoje, quem vê os passos de Paulinho não pode imaginar o longo e difícil percurso para a reabilitação. Foram 15 especialidades diferentes de médico para eu voltar a estar como eu estou de fato. E, gente, meu caso está sendo estudado no mundo inteiro, cara. No mundo inteiro. O médico nenhum entende o que aconteceu comigo. Deus entende bem, né, cara? E teve o quê? Teve fisioterapia? Teve fisioterapia, teve fonoaudiologia, teve oftalmologia, teve fisiatra também, terapia ocupacional também. Meu irmão, basicamente me reestruturou por inteiro, assim, sabe? Nas redes sociais, todo o registro da evolução é compartilhado com os amigos. Ó, depois de 2 anos de luta, vem a glória. Vamos lá. Falou muito isso na Arraiá. Muito. Para Paulinho, que vem superando os prazos pessimistas dos médicos, o segredo da reabilitação está no apoio incondicional da mãe, além de uma força que vem de dentro. Eu não quero parecer bonitinho, porque isso está sendo filmado, mas de coração, Vinícius, eu já perdi meu pai quando tinha meus 11 anos, eu já perdi a visão, já perdi o andar, mas, cara, eu realmente, palavra de homem, nunca abdiquei do sorriso, da certeza que qualquer lombada, por mais que seja enorme na tua vida, é passageira e que com Deus no peito tudo vai ficar bem, parceiro. Desde quando ele sofreu acidente, eu tinha certeza que ele ia se recuperar. É uma certeza que não é uma coisa, é uma certeza que você tem. Não sei porquê, não sei explicar, mas eu sei, ele vai sair dessa, ele vai conseguir. Então, quando os fisioterapeutas iam fazer o trabalho com ele, ele gritava muito de dor, ele urrava de dor, porque realmente a dor é muito forte. E eles queriam parar de fazer a fisioterapia. Não, ele já sofreu muito, ele tá doendo demais. E eu falava, não, pode continuar, mas está doendo muito, pode continuar, porque essa dor é passageira, ele vai conseguir. Se não for isso, ele vai ter que sofrer agora para ter a recuperação lá na frente. Então não pode desistir. A mãe lembra, porém, que quase todo o tratamento foi custeado por ela. Se dependesse dos planos de saúde, talvez o resultado fosse diferente. Ele fazia fisioterapia desde o primeiro dia que ele foi para o hospital, ele fazia fisioterapia 3 vezes por dia, de 1 hora, 1h30 por sessão. Tudo isso era um custo à parte. Nós que pagávamos os fisioterapeutas. Então, começa desde a hora que acontece o acidente, você já tem que começar a correr atrás de terapias fora do que o convênio cobre, porque são muitas coisas. Tem muita gente com problemas muito menores que não tem auxílio e não tem o que fazer. Fazer o quê? Não consegue pagar médico, não tem como se resolver a situação. No mês em que completa aniversário do episódio mais triste da vida, Paulo ainda tem alguns obstáculos pela frente, mas ele já sabe muito bem qual o caminho para superá-los.
eu falo isso não é por mim, não. Não é eu que estou dizendo isso, enfim. Eu ouvi isso de médicos, que se não fosse a minha mente, a minha positividade, a minha certeza que aquele período era passageiro, que eu ia me recuperar e ia retomar minhas plenas capacidades, não dá. Simplesmente a coisa não acontece, mesmo com todo auxílio medicinal, você não tem nem estrutura psicológica, você não tem cabeça para ver que com positividade, com a certeza que tudo vai ficar bem, a coisa fica muito mais fácil. Muito. A família tem uma relevância, um papel importantíssimo, e a influência da família, ela muitas vezes pode ser positiva, né, a maioria das vezes, mas ela também pode ser negativa. Então, eu, na minha opinião, acho que a família sempre tem que ser assistida, né, porque a gente não tem um preparo para cuidar da pessoa quando ela tem uma doença. Poucas pessoas têm, né? E dentro de uma família, cada um exerce um papel. Um é mais cuidador, outro está mais ali para cuidar da parte prática, de organização, outro está ali para dar aconchego, né? Então, a gente tem que buscar dentro da família quem representa cada papel, para que cada um, para a gente possa entender, né, como é que funciona ali aquela família e poder tirar o melhor de cada um. Junto com a equipe multi, com a fono, com a físio, com a TO, com o médico, com a nutrição, a gente trabalha junto com a orientação ao cuidador, né? Independente de ser a família ou um cuidador particular, é importante que tenha e é importante que ele siga todas as orientações. Porque a fono está ali em determinados momentos, eu não estou ali 24 horas por dia, né? Então a gente trabalha com a orientação ao cuidador e eles têm que seguir essas orientações para o paciente se reabilitar mais rápido, se reabilitar de forma adequada. Porque não adianta eu ir uma vez por dia, 2 vezes por dia, que seja 3 vezes por dia, ou uma vez na semana, 2 vezes na semana até o paciente, e isso só fica comigo, né? Então ele tem que seguir todas as orientações para que a família faça com ele e ele consiga se reabilitar de forma adequada. Muitas vezes a gente começa o atendimento com a família antes do paciente, né? Então a gente pensando que essa família vai ter que mudar totalmente a rotina dela própria para poder ajudar na reabilitação, ajudar a cuidar desse paciente, ou desse indivíduo, dessa pessoa. E isso não é fácil para a família, porque às vezes tem pena, às vezes, né? Então, assim, deixa de fazer tudo o que fazia. E a gente sempre chama a família, porque a gente tem um atendimento ao familiar, ao cuidador, para dizer para ele assim, que ele precisa estar bem para poder cuidar, para poder ajudar. Se ele não estiver bem, ele não consegue cuidar. Então, muitas vezes eles querem ficar 24 horas no hospital com o paciente. A gente fala, não, precisa ir para casa, precisa descansar. Então, o atendimento também é voltado para a família. A gente estimula a família a ser estimuladora. Isso é o mais importante. Eu acho que a motivação, ela é uma interação da situação com o paciente. Então, a gente tem que manter a situação com uma certa energia positiva, né? Então, o que eu acredito é que o ambiente tem que ser adequado, tem que ser estimulante. Nós, terapeutas, temos que agir de uma forma estimulante, né? Você imagina você chegar para um paciente e falar: oi, tudo bem? Como é que o senhor está hoje? Então, assim, faz parte a gente ter uma certa energia ali positiva, traçar metas possíveis e adequadas, nada muito grandioso que o paciente fala, nossa, isso eu vou levar 1 ano para chegar nisso. Então, assim, metas a curto, médio e longo prazo, ser absolutamente sincero com o paciente nas questões de possibilidades ou não possibilidades, né, dentro da sua incapacidade, assim, sabe? Se você tem um paciente que sofreu uma lesão medular, a gente tem que ser sincero e falar assim, olha,
Vamos tentar recuperar o máximo que você puder do seu controle de tronco, da autonomia que você pode ter com os braços, né? Para você ter um pouquinho de independência. E tem, assim, essa fase é complicada, mas depois tem outras opções. Você pode ir para um centro de treinamento, você pode... Então, assim, abrir uma série de possibilidades para esse paciente. Quando o caso é agudo, quando é uma doença aguda, é a curto prazo, é mais fácil. Quando ela é crônica, é mais difícil mesmo, dá para entender. Assim, e trabalhando isso sempre dentro do ponto de vista psicológico também, claro que não somos nós, mas assim, pedir ajuda para um psico estar acompanhando, familiar, para sempre estar trazendo uma positividade para esse paciente, e acho que é mais ou menos por aí. Todo mundo acaba vivendo um luto, né? A família acaba vivendo um luto, ainda mais quando é jovem, quando é nenê, né? A família acaba vivendo um luto e o paciente também, né? Mas eu acho que eles querem tanto melhorar, sabe? O paciente, ele quer tanto melhorar e a família também quer que esse paciente melhore, que acaba acaba tendo essa integração mesmo, né? Vamos melhorar, eu vou melhorar, meu filho vai melhorar, o meu pai vai melhorar. E eles acabam fazendo tudo de uma forma adequada. É lento, o processo é realmente lento, não é a gente explica, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai melhorar. Eu tô aqui para te ajudar, eu tô aqui para fazer você melhorar, né? Você precisa me ajudar, a família precisa me ajudar. É lento, mas a gente vai conseguir. Paciência é o essencial, né? Ter paciência, um dia de cada vez, um ganho de cada vez, né? E seguir em frente, não parar aí, porque eu acho que é o principal. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha na nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de semana para você e até sábado que vem. Tchau, tchau!